Vamos falar sobre o dia 28 de fevereiro de 1963, quando foi fotografado por essas duas revistas da nuvem que foi observada nos Estados Unidos, no Arizona. Primeira coisa que se tem de falar é da nuvem. Será que ela é autêntica? Será que o Rembrandt não desenhou isso aí com um lápis para enganar as pessoas? De acordo com o pensamento teológico de hoje, é isto. Existem duas coisas que acompanham o profeta: a voz e o sinal. O que vocês estão vendo é o sinal. A voz veio no tabernáculo Branham, quando foi gravado em fita magnética as 10 mensagens dos sete selos. Na voz do profeta não há erros. O que foi dito nos 7 selos foi: semente da serpente, que Eva não comeu nenhuma maçã, que o fruto que ela comeu não era literal, mas que a árvore era Satanás, e que o fruto que Satanás produz é o pecado. Então isso é a semente da serpente, a doutrina que o Rembrandt trouxe, que os teólogos combatem, mas não oferece nada melhor no lugar. Eu creio que desmascarar é quando a gente desmascara uma pessoa, depois mostra algo melhor. Eu creio que dizer que não foi do jeito que o Rembrandt disse, mas depois deixar o mundo crendo que foi uma maçã, para mim isso não é desmascarar ninguém. Portanto, alguém diz: a semente da serpente, a doutrina da semente da serpente desmascarada. Não, desmascarada é quando a gente mostra onde está errado e mostra algo melhor, mais convincente. E o mundo não tem nada mais convincente do que a doutrina trazida pelo Rembrandt. Esta nuvem é a mesma coisa. Ele diz: é falso, mas não tem nada mais convincente para provar. Essa nuvem foi fotografada no dia 28 de fevereiro de 1963. Mas ela foi lançada pela revista Science, essa da direita, no dia 19 de abril de 1963. A da esquerda foi lançada no dia 17 de maio, um mês após. Para provar que verdadeiramente essas revistas foram lançadas, eu achei o site. Eu encontrei o site, onde está escrito ali em cima, no canto superior da esquerda, Old Life Magazine, que significa Antigas Revistas Life. E aqui nessa barra vermelha, como você vê, está o ano de 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 e 2000. Creio que ela foi extinta no ano 2000. Aqui do lado está um pouco apagado porque eu baixei da internet, mas só funciona com internet. Eu estou sem internet. Aparece essa barra branca na frente da capa da revista, mas depois eu consegui a foto da revista para lhe mostrar. Mas só quero que você veja aqui do lado, onde o cursor do mouse está mostrando, está escrito assim, ó, Life Magazine, May 17, 1963. Quer dizer, revista Life, 17 de maio de 1963. Aí tá as principais manchetes dela aqui, ó, está Governador Nelson e Felicidade de Rockefeller. E aqui, depois da vírgula, está mais uma manchete especial da revista: Mystery Cloud Shui, edição da nuvem misteriosa. Então, verdadeiramente, a Life lançou isto, e até hoje o site está disponibilizando as revistas para vender, mesmo elas sendo passadas, mas colecionadores
gostam. E aí está para venda. E aqui você vê até os preços: $24,95 e assim por diante. Aí o Mo Brana havia dito que era uma revista em que aparecia o Rockefeller com a esposa dele. E aqui está, eu consegui a capa. Aqui está Rockefeller, David Rockefeller, e sua esposa. E verdadeiramente é a revista Life. Aqui embaixo você vê, onde está o cursor do mouse, a data do lançamento dela: May 17, 1963, ou seja, 17 de maio de 1963. Exatamente o que o Mo Brana disse, correto. Na mensagem Tentando Fazer um Serviço para Deus, porém fora de sua vontade, no parágrafo 95, o Mo Brana fala dela de novo, dizendo: esta é a revista Look, ou a revista Life. Acho que esta é a... Esqueci que edição é agora. 17 de maio de 1963. Isso é quando foi publicado. Se alguém quer a revista, é a mesma foto que tem Rockefeller e sua esposa na parte de trás. E esta é a nova revista. Ele já esquece de novo e fala Science, que isto ainda é um mistério. Ele continua afirmando. Em 65, ele continua afirmando que a manchete sobre a nuvem ainda era um mistério, quase 3 anos depois do lançamento da revista. Eu só quero que saibam que verdadeiramente a revista foi lançada. Eu não estou dizendo que esta nuvem tenha alguma coisa a ver com a revelação dos selos que o Mo Brana trouxe naquela mesma semana que essa nuvem foi fotografada. Eu apenas estou dizendo que a foto é autêntica, que realmente foi lançada não pelo Mo Brana, mas pelas duas revistas, a Life e a Science. A Science em 19 de abril de 1963 e a Life em 17 de maio de 1963, um mês depois. Então não foi o Mo Brana que desenhou essa coluna, nem os seus ministros. Realmente foi fotografado pela ciência. A revista Life, de 17 de maio de 1963, dizia assim: pairando como um anel de fumaça gigantesco, uma grande nuvem apareceu ao pôr do sol em Flagstaff, Arizona, no último dia 28 de fevereiro, e estabelece-se como um contínuo mistério científico. Observadores chocados pelo formato estranho da nuvem e tamanho demasiado tiraram fotos como estas, 4 em diferentes tempos e de lugares espalhados localizados no estado. Dr. James McDonald, um meteorologista no Instituto de Atmosfera e Física em Tucson, tem estado acumulando as fotografias usando-as como base para a calculação trigonométrica. Este tem feito uma atônita e surpreendente descoberta que a nuvem era pelo menos 24 km de altura e 48 km de largura. Um pouco mais alto e maior que uma nuvem pode ser, diz ele. O círculo estava muito alto para ter sido feito por um jato, e até onde o Dr. McDonald pode determinar, não havia foguete ou bombas sendo testado por perto naquele dia. Ele espera mais alguém com fotos para emprestá-lo, pois ele gostaria de mais informações sobre a nuvem de 42 km. Acima, nenhuma gotícula de água existe naquela altura para formar uma nuvem. Então, outra coisa que eu quero que saiba é que quando o Mo Brana diz nas mensagens não tinha nenhuma gotícula de água lá em cima, ele não está inventando, é porque ele viu na revista. E também, se ele disser assim que ela tinha 42 km de altura por 48 de largura, ele também não está inventando, foi a revista que disse. Então ele está só repetindo o que a revista disse. Agora vamos ver o que diz a revista Science do dia 19 de abril. Nuvem na forma de anel visto no pôr do sol em 28 de fevereiro de 1963 ao nordeste do Arizona e áreas próximas do estado. A altura com estimada de 4 fotografias que foram tiradas em Tucson, Arizona, cerca de 300 km
ao sul da nuvem que apareceu nos céus de Flagstaff. Está a cerca de 35 km. Esta foto foi tirada por Clarence e Peterson de Bremerton, Washington, enquanto ele olhava quase devido ao norte, de perto de Campo Verde, Arizona. A estranha natureza da nuvem foi evidente aos observadores, que notaram sua grande luminosidade muito depois que o sol tinha se posto. Era de pelo menos 11 km de altura, a mais do que o limite da formação de fumaça dos jatos, e estava a pelo menos 5 km mais altos do que previamente falada nuvens nácrea do Ártico, sua verdadeira e ainda desconhecida. Mas fotos estão sendo procuradas para propósitos triangulares. Veja na página 292. Nuvem atmosférica ao nordeste do Arizona. Nuvem na forma de anel abstrata e incomum foi visto no nordeste do Arizona, próximo ao pôr do sol, em 28 de fevereiro de 1963. Um grande número de observadores disseram que foi visto em cima de Flagstaff, Arizona, nas primeiras computações baseadas em 4 fotos tomadas em Tucson, 300 km ao sul da nuvem. Sua altitude tinha aproximadamente 35 km. Observação reportada mais longe foi feita a 448 km da nuvem. A nuvem permaneceu sob a luz do sol por 28 minutos após o pôr do sol local. Furtação de cores foram notadas por muitos observadores. Incertamente, a nuvem pode ser considerada similar a uma nuvem nacarada, mas isto é incomum. Grande altitude diferente baixa altitude. Ainda sua forma remarcada sugere que isso era uma nuvem nunca registrada antes. Aqui embaixo está James E. McDonald, Instituto de Atmosfera Física e Universidade de Arizona, Tucson. Então queria que vocês soubessem o que é uma nuvem. Aí está a foto de uma nuvem nacarada. Nuvem nacarada. Nuvem nacarada. Nuvem nacarada. Nuvem nacarada. Nuvem nacarada. Aqui diz: foram notados por muitos observadores. Incertamente a nuvem pode ser considerada, ou seja, não é certo, mas incertamente a nuvem pode ser considerada similar, parecida a uma nuvem nacarada. Mas isso é incomum. Grande altitude, quer dizer que era mais alta do que a nuvem nacarada. E diferente, baixa altitude ainda, sua forma remarcada sugere que isso era uma nuvem nunca registrada antes. Então a nuvem era estranha. Fumaça de foguete. Essa é a fumaça de foguete, quando o foguete é lançado. Além do mais, essa fumaça tem que ter altitude baixa, porque toda a nuvem é formada por gotículas de água que estão no espaço. Mas esta nuvem realmente é diferente. E até hoje eles não conseguiram dar explicação científica para esta nuvem. Os opositores do irmão Branham dão explicação. Se você entrar no site deles, ele diz: vamos mostrar o que era a nuvem. Aí eles explicam que foi um foguete que passou por lá, que foi uma bomba e tudo mais. Só que a explicação que eles dão, nem a ciência concorda. Constituição das nuvens. As nuvens são constituídas por gotículas de água condensada oriundas da evaporação da água na superfície do planeta, ou cristais de gelo que se formam em torno de núcleos microscópicos, geralmente de poeira suspensa na atmosfera. Mas essa aqui estava a 42 quilômetros de altura. E a explicação dada pelos opositores do irmão Branham não convencem a ciência, porque as explicações deles são explicações desesperadoras, na ânsia de declarar o irmão Branham como falso profeta.
e fazer extinto a única verdade que há na terra, porque depois da mensagem do irmão Brana, não vejo nenhuma denominação na terra com uma verdade mais convincente. Nossa história começa no dia 30 de dezembro de 1962. O irmão Brana teve uma visão, não foi um acontecimento, foi apenas a visão. E ele diz da mensagem: Is this the sign of the end? Eles colocaram em português: Senhores, é este o tempo? Parágrafo 180. Olhei e havia um grande arbusto. Sobre este arbusto, numa constelação de aves, avezinhas pequenas, como que de meia polegada de comprimento, meia polegada de altura, eram pequenas veteranas. Suas peninhas estavam alvoroçadas. Havia como que 2 ou 3 na rama de cima, 6 ou 8 na próxima rama, e 15 ou 20 na rama seguinte, descendo em forma de pirâmide. Aqueles seres pequenos mensageiros estavam muito esgotados, estavam olhando para o leste, e na visão eu estava em Tucson, Arizona. Isto foi feito com muito propositalmente, porque ele não queria que eu falhasse em ver onde me encontrava. Eu estava tirando de mim uns carrapichos do deserto, e eu disse: agora sei que esta é uma visão, e sei que estou em Tucson, e sei que essas avezinhas ali representam algo, e elas estavam olhando para o leste. De repente tomaram desejo de voar, se distanciaram e se foram para o leste. Então ele está dizendo que na visão, isso aqui que foi dia 30 de dezembro de 62, foi a visão. Na visão ele estava em Tucson, Arizona, e viu isso aqui muito antes, 2 meses mais ou menos antes do acontecimento do Monte Pôr do Sol. No parágrafo 181 ele diz: então logo que se foram, veio uma constelação de aves maiores. Observe que ele está chamando aves de constelações. Pareciam pombas com asas pontiagudas, de cor cinza, uma cor pouco mais clara do que eram aquelas primeiras, mensageiras pequenas, e vinham para o leste velozmente. E assim que se perderam de vista, me voltei de novo para olhar para o oeste, e ali aconteceu. Houve uma explosão que na verdade sacudiu a terra inteira. Agora não percam isto, e você na gravação esteja certo de obter isso corretamente. Primeiro uma explosão, e me pareceu como o rompimento da barreira do som, ou como queiram que o chamem, quando os aviões cruzam o som e o som regressa à terra absolutamente. Sacudiu como um estrondo a coisa toda. Então pode haver sido um grande estrondo de trovão ou semelhante ao relâmpago. Não vi o relâmpago, só ouvi aquela grande explosão que seguiu, que soou como se fosse do sul, desde onde eu estava, para o México. Isso aqui foi no dia 30 de 12 de 62. O irmão Brana não tinha ideia nenhuma que essas revistas iam fotografar esta nuvem, porque a nuvem foi fotografada em fevereiro. O irmão Brana, cerca de 2 meses antes, estava tendo esta visão. Parágrafo 183 ele diz: porém sacudiu a terra, e quando o fez, eu ainda estava olhando para o oeste, e bem longe na eternidade vi uma constelação de algo. Observe que constelação tem que ser anjo. A constelação de algo se aproximando. Parecia como se fossem pontinhos. Ali não havia menos de 5, nem mais de 7, porque há um parágrafo de uma mensagem que ele fala 5. Aqui ele diz nem mais que 5, nem mais que 7. E depois ele afirma que eram 7. Porém estavam em forma de uma pirâmide, como aquelas mensageiras se aproximando. E quando se aproximaram, o poder de Deus Todo-Poderoso me levantou para encontrá-las. Posso ver aquilo nunca me deixou. Agora veja bem, para você ver como foi e quando foi.
A mensagem foi pregada em 30 de dezembro, isso aqui foi pregado em 30 de dezembro de 62, e ele diz aqui: 8 dias se passaram e ainda não pude esquecer aquilo. Então foi há 8 dias antes disso aqui, dessa mensagem, dessa gravação aqui. Nunca tem havido algo que me preocupe como isso o tem feito. Minha família lhes contará. Bom, agora não se esqueça que a revista Life fotografou o evento da nuvem no dia 28 de fevereiro sobre os céus do Arizona. A revista só publicou a matéria em 17 de maio. A revista Science só publicou sua matéria no dia 19 de abril. Na página 75, o irmão Pierre Green explica que o irmão Branham subiu a montanha para caçar javalinas com o irmão Fred Softman e o irmão Eugene Norman no dia 7 de março de 1963. Agora encaixa melhor, já que ele voltou de Houston no dia 4 de março de 1963, e já que ele subiu para o monte para receber a visitação dos anjos e caçar as javalinas depois que veio de Houston, então provavelmente esta é a data correta. 7 de março de 1963 foi o dia que o irmão Branham recebeu o cumprimento da visão que ele teve 8 dias antes de pregar a mensagem: Senhores, é este o tempo. Todas as vezes que o irmão Branham fala na visitação dos anjos, dá a entender que ela aconteceu no mesmo dia que a nuvem foi fotografada, dia 28 de fevereiro de 63. Mas, na verdade, a coluna de fogo foi fotografada pelas revistas 8 dias antes do acontecimento da visão no Monte Pôr do Sol. Lembrar que na mensagem Senhores, é este o tempo, no dia 30 de dezembro, ele estava contando que teve uma visão. No dia 7 de março de 1963, ele teve o cumprimento da visão. É bom separar as duas coisas para não haver confusão. Voltei o calendário do meu computador para o dia 28 de fevereiro de 1963 e descobri que o dia em que a revista fotografou a nuvem foi numa quinta-feira, e que o irmão Branham subiu para o monte para caçar as javalinas na outra quinta-feira. Então temos 8 dias de diferença. 8 dias antes do irmão Branham subir ao monte, a nuvem foi fotografada ao pôr do sol, de tarde, quase anoitecendo. Segundo o irmão Green, no dia 13 de março de 1963, o irmão Branham viajou para Jeffersonville para pregar os 7 selos. Ele começou a pregar a primeira mensagem no dia 17 de março de 1963, e a última mensagem, que foi o 7º selo, ele terminou no dia 24 de março, sendo que gravou uma pequena parte no hotel e lançou ela na mensagem no dia 25. Portanto, podemos dizer que a mensagem dos selos começaram a ser gravada no dia 17 e terminado no dia 25 de março. As revistas foram lançadas só em abril. A Science em abril de 1963 e a Life em maio. Desta forma, podemos entender
que quando o irmão Branham pregou a mensagem dos 7 selos, ele não sabia nada sobre a nuvem ainda. Mas uma coisa é bom ressaltar, porque na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, pregada no dia 24 de março de 1963, o irmão Branham diz assim no parágrafo 15: ontem à tarde algo aconteceu em meu quarto que eu nunca serei capaz de esquecer. Veja você, e então você, reticência. Veja a parte verde. E cerca de 2 semanas atrás, algo aconteceu que eu nunca serei capaz de, enquanto eu viver nessa terra, eu nunca conseguirei me afastar disso. Veja, na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, pregada no dia 17 de março de 1963, irmão Branham diz no parágrafo 24: Agora nisto a razão pela qual não estou anunciando reuniões de oração pelos enfermos e assim por diante é porque estou hospedado com alguns amigos e estou dedicando cada minuto do meu tempo ao estudo e à oração. E você sabe da visão que tive pouco antes de sair e partir para o oeste, daqueles 7 anjos que vieram voando. Vocês compreenderão isto um pouquinho mais tarde. Por este parágrafo, descobrimos uma coisa importante. É que os críticos do irmão Branham acham que o irmão Branham só pregou os 7 selos, começando no dia 17 de março de 1963 até 24 de março do mesmo ano, porque ele viu a foto da coluna de fogo na revista Life ou na revista Science. Porém, este parágrafo que o irmão Branham pregou no dia 17 de março muda este pensamento, porque na área verde que você está vendo diz: e vocês sabem da visão que tive pouco antes de sair e partir para o oeste daqueles 7 anjos que vieram voando. E durante toda a mensagem dos 7 selos, principalmente na mensagem 7º selo, ele fala que esta visão do dia 22 de dezembro, 8 dias antes da pregação da mensagem Senhores, este é o tempo, se cumpriu naquele dia, o qual viemos a descobrir que é o dia 7 de março, que os anjos vieram ali cumprindo a visão. Na mensagem 7º selo ele diz que um dos anjos tinha asas pontiagudas e assim por diante. Outra coisa importante é que no final dessa mesma mensagem, Deus em simplicidade, no parágrafo 438, o irmão Branham diz: e o Senhor permitindo, estarei falando nesta noite em um assunto relacionado ao livro dos 7 selos, e então, segunda-feira à noite, sobre o cavaleiro do cavalo branco, terça-feira à noite o cavaleiro do cavalo preto, quarta-feira à noite o cavalo baio, o cavalo amarelo e então o cavaleiro do cavalo vermelho, e então entraremos na sexta, quarta, quinta e sexta, e então domingo à noite, no próximo domingo de manhã talvez um culto de cura, eu não sei. Este parágrafo mostra que o irmão Branham não pregou os 7 selos de 17 de março até dia 24 por causa que ele viu a publicação da nuvem, porque a nuvem foi publicada só em abril. Então este parágrafo mostra uma sinceridade do irmão Branham. Ele realmente teve a visão no dia 7 de março. E foi para o tabernáculo Branham no dia 13. E dia 17 iniciou essas mensagens, porque ele já tinha tido a confirmação da visitação dos anjos. Portanto, a ideia de que o irmão Branham só pregou os selos de 17 de março a 24 de março, porque viu a foto da nuvem e quis associar sua mensagem com a nuvem, é um engano, porque a nuvem só foi publicada no dia 19 de abril, um mês depois da revelação dos 7 selos. William Branham não sabia nada sobre a nuvem até então.
Durante todas as 10 mensagens dos 7 selos, o irmão Branham fala da visão que teve 8 dias antes de pregar a mensagem Senhores, é este o tempo, e fala do cumprimento da visão no Monte Pôr do Sol que teve antes de vir para Jeffersonville. Porém, ele não cita nenhuma parte a coluna de fogo sendo fotografada ou fala sobre a revista Life, porque a revista Life não tinha sido publicada ainda, mas a foto já tinha sido tirada no dia 28 de fevereiro. Porém, ninguém sabia disso a não ser os editores da revista. Só no dia 1º de junho de 1963 é que o irmão Branham fala na foto da coluna de fogo na revista. Ele diz na mensagem: vem e siga-me. E eu olhei, exatamente lá estavam aqueles anjos. Como eles estavam lá naquela fotografia, você vê? Eu olhei para ver quando isto foi e era tempo mesmo, acerca do dia ou 2 antes, ou dia ou 2 após. E eu estava lá em cima. E eu olhei onde isto estava. Ao nordeste de Flagstaff ou Prescott, que é abaixo de Flagstaff. Bem, isso é exatamente onde isso estava, vê? Exatamente. Então, neste parágrafo aqui, o irmão Branham descobriu a fotografia já em junho. Em junho de 1963, ele coloca a mão na primeira revista com a foto da coluna de fogo e veio descobrir que aquilo foi dia ou 2 após. Veio descobrir que aquilo era cerca de um dia ou 2 antes. Antes do que? Antes do dia que ele estava no Monte Pôr do Sol, que foi o dia 7. Porém, não foi na verdade um dia ou 2, mas 8 dias antes. A visita da coluna de fogo é autêntica. E a razão dela ter sido fotografada 8 dias antes do acontecimento do Monte Pôr do Sol não muda o fato de que esta coluna de fogo apareceu por causa da revelação dos 7 selos. Seria muita coincidência uma nuvem sobrenatural e que nunca tinha acontecido antes e que nunca aconteceu depois fosse fotografada exatamente 8 dias antes do profeta de Deus se encontrar com os anjos e receber a revelação dos 7 selos. Na mensagem Um Absoluto, pregado no dia 1º/12 de 1963, no fim daquele mesmo ano, o irmão Branham, mesmo errando as datas, afirma que a visitação dos anjos aconteceu a ele em março e não em fevereiro de 63. Isso foi um paradoxo. Outro dia, em março 15 ou maio, 15 de maio, eu creio, não, 15 de março, neste ano, quando 3 ou 4 meses antes, Senhor, que horas são? Diz que nós iríamos lá e 7 anjos nos encontraria. E desceu e o livro dos 7 selos seria aberto. Eu estava exatamente lá com o irmão Fred Softman, que disse amém. Lá estava. Então observe que o irmão Branham aqui diz que o encontro com ele nos anjos foi março, 15 de março. Na verdade, o irmão Branham erra a data mais uma vez. Porém, P.R. Green posiciona no dia 7 de março no seu livro Atos de um Profeta. Na mensagem Shalom, pregado no dia 12 de janeiro de 64, o irmão Branham explica o porquê que a coluna de fogo teve que ser fotografada primeiro no céu no dia 28 e depois que apareceu a ele no dia 7 de março. Ele diz, vê, mas antes que ele abrisse aqueles 7 selos para revelá-los, ele mostrou isso primeiro nos céus.
Aquele dia, eles pegaram a fotografia, ou tiraram a fotografia, tudo através do sul dos Estados Unidos e México. Está lá na revista Life, e ainda é um mistério para eles. Mas ele declara isso nos céus antes de fazer isso na terra. Ele sempre faz isto. Ele mostra seus sinais nos céus primeiro. Na mensagem a ele ouvir, pregada em 1960, ele também havia dito. No 33 ele diz: agora eu gostaria de dizer que nesta leitura escriturística, nesta noite, no capítulo 17, quando vocês forem para casa, eu gostaria que vocês lessem este capítulo todo. Agora encontramos que Jesus estava preparando para fazer algo grande estava para acontecer, e quando Deus se apronta para fazer grandes coisas, a primeira coisa que Deus geralmente faz é fazer isso conhecido acima nos céus primeiro. Observe, é fazer isso conhecido acima nos céus primeiro. Ele sempre declara as suas obras no céu antes dele fazer aquilo na terra. Aqui está a explicação por que a revista fotografou primeiro no céu. Como no nascimento do Senhor Jesus, quais foram os primeiros que vieram, o que declarou isto primeiro? Uma estrela começou a varrer os céus, os magos vieram do Oriente para Jerusalém, lá da Índia. Os 3 magos. Quando eu fui à Índia, a gente continua a vê-los da maneira assentados nas ruas. São os que eles chamam de homens sábios ou de magos, fitadores de estrelas, como alguns o chamam. Mas Deus sempre declara as suas coisas no céu antes dele fazer na terra. Então Deus declarou primeiramente no céu no dia 28 de fevereiro. No dia 4, o irmão Branham foi para Houston para o salvamento do garoto e da garota que foi condenada à morte. Após conseguir salvar a vida dos dois, convencendo as autoridades de não os matá-los, ele volta para casa. E no dia 7 de março de 1963, ele sobe a montanha para caçar javalinas. E quando está ali, tem o cumprimento da visão que ele teve 8 dias antes de pregar a mensagem Senhores, é este o tempo, que no caso foi 22 de dezembro de 62. Então, no dia 22 de dezembro de 62 foi a visão. No dia 28 de fevereiro de 63 foi fotografado, mas não lançado pela revista, apenas fotografado. No dia 7 de março manifestou na terra o sinal dos 7 anjos. No dia 13 de março, o irmão Branham foi para Jeffersonville. No dia 17 de março, começou a pregar os selos, iniciando de manhã com a mensagem Deus em Simplicidade, sem saber nada ainda da nuvem, pois a revista ainda não tinha sido lançada. No dia 24 e 25 de março, o irmão Branham conclui os 7 selos, pregando a última mensagem, o 7º selo, ainda sem saber nada da nuvem. Em junho de 1963, o irmão Branham descobre que uma revista tinha lançado uma nuvem e percebeu que a fotografia tomada da nuvem foi apenas 8 dias antes da sua visão no Monte Pôr do Sol. Portanto, não há dúvida nenhuma que a aparição da nuvem foi por causa dos 7 selos. Ele declarou primeiramente nos céus e 8 dias depois na terra em seu profeta. Portanto, não há nenhuma insinceridade da parte do irmão Branham. Ele realmente não sabia que a foto tinha sido tirada. E na mensagem Qual a Atração da Montanha, ele diz isso. Qual é a atração sobre a montanha, pregado no dia 25 de julho de 1965, no parágrafo 146, ele diz: Júnior Jacques está me ouvindo, vocês recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei indo em direção do pôr do sol? E isto aconteceu no Monte Pôr do Sol, é o tempo do entardecer, é o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol através do cenáculo da história, ou melhor, o cenário de profecia sendo cumprido. E haverá luz no tempo do entardecer sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta Coronado, a 64 km ao norte de Tucson. Consiga um mapa e veja o pico do pôr do sol. Lá é exatamente onde
Isto aconteceu, eu não sabia disso até outro dia. Aqui está. Eu não sabia disso até outro dia. Exatamente. Foi em junho que ele ficou sabendo que a revista Life tinha fotografado uma nuvem sobrenatural 8 dias apenas da visitação dos anjos. Então ele veio a confirmar que a revelação dos selos foi mesmo vindicado por Deus e que a aparição daquela nuvem não é uma coincidência, mas é verdadeiramente algo nunca visto antes. É algo sobrenatural. Agora, uma coisa pessoal tenho para dizer. Tem um ditado que diz: aonde tem fumaça tem fogo. Para mim, essa nuvem foi apenas a fumaça de algo que tomou um impulso. Quando um carro dá a sua arrancada e deixa a fumaça para trás, não nos importa a fumaça. O que importa é que o carro está correndo. No dia 28 de fevereiro, esta nuvem apareceu. Mas o que importa mais para nós é o que aconteceu 8 dias depois no Monte Pôr do Sol. A fumaça ficou no céu, mostrando que algo tinha pegado fogo na terra. E esse fogo continua aceso no coração daquele que crê. Enquanto os incrédulos estão preocupados com a fumaça, com a nuvem, tentando desvalidar esse sinal, embora a ciência não pode desvalidar, nós estamos mais preocupados com a voz do sinal que aconteceu do dia 17 de março até 24 de março. Enquanto eles estão perdendo tempo com o sinal, será que essa fumaça é isso mesmo ou se não é? Nós estamos andando, o carro está correndo. Essa nuvem mostrou que Deus ia fazer algo por aqueles dias e fez. Agora pegue aqueles selos, leia-os. Veja se aquilo não é verdade. Veja se a semente da serpente não é verdade. Veja se o batismo em nome de Jesus não é verdade. Veja se a Santa Ceia com pão asmo e lava-pés não é verdade. Veja se a santificação no viver não é verdade. Veja se a proibição de mulher pregadora na Bíblia não é verdade. Veja, compare as mensagens de William Branham com as denominações. Veja quem está mais certo. Deixa eles se preocupados com o sinal. Nós estamos agarrados com a voz que veio do sinal. A fumaça apenas apareceu, mostrando que algo pegou fogo na terra. Ela se foi. A revista apenas fotografou como um marco, como uma prova de que por aqueles dias algo grande ia acontecer. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo.